Quanto tempo os animais ficam em casa depois do desencarne? Bem, quando um animal doméstico desencarna, ou seja, um animal, um cachorro, um gato, ele morre ali em casa ou mesmo ele morre num veterinário, ou seja, longe de casa, o espírito do animal ele costuma continuar ali na casa por algumas semanas. O tempo varia. De vez em quando eles ficam umas 4 semanas até 2, 3 meses. Por quê? Eles continuam ali porque o psiquismo deles ainda é muito ligado ao dos donos, ao dos humanos. Então, o que é esse psiquismo? É toda a afetividade, todos os laços emotivos e espirituais que eles fizeram ali com os humanos. Então, simplesmente desligar o animal daquele lugar e levar o animal para uma reencarnação ou para uma colônia espiritual de animais é uma coisa muito brusca para eles, que ainda dependem daquele humano, né? Dependem no sentido de são conectados ao humano, né? Então, quando eles morrem, como eu falei, mesmo morrendo em casa ou em um outro lugar, por exemplo, no veterinário, o espírito deles ficam em casa. E aí, de vez em quando, esse espírito é levado para a colônia, para lá se acostumar, né, a um novo ambiente com animais da mesma espécie. E aí eles voltam, ficam em casa, eles não sabem que morreu, não têm a mínima noção do que aconteceu. Para eles ainda está tudo bem, eles estão saudáveis, eles estão bem, eles estão perto ali dos humanos. Então, eu sempre aconselho continuar com um pote de comida deles ou com a caminha deles ali por algumas semanas depois do desencarne deles. Não que eles precisem, mas é que é importante manter todo aquele ambiente para os animais, né? Porque eles não sabem que morreram. Não é que se você tirar a comida ou o pote ou a caminha, eles vão achar algo estranho. Mas é simplesmente uma coisa que nós ainda aqui na condição de humanos, né, e na condição de estarmos no corpo físico, num planeta físico, é só uma questão realmente de manter alguma coisa ali, mas não é necessário. Não é que você vai tirar a caminha e aquilo ali vai acabar com um plano espiritual. Como eu falei, muitos animais ficam aí na casa durante algumas semanas, tá? Depois dessas semanas, ou seja, depois deles já terem acostumado com um novo ambiente lá no plano espiritual, aí sim eles não voltam mais para cá. Então lá eles vão ser mandados para uma outra encarnação. Pode ser essa reencarnação no próprio lar onde eles estiveram antes, ou seja, eles vão reencarnar, sei lá, num cachorro que você vai adotar, ou eles vão passar por uma encarnação em outra família, com outro grupo karma, né? E aí, futuramente, pode ser que eles voltem ao lar antigo, ou seja, eles têm essa outra encarnação com outra família, vivem lá por anos, desencarnam e aí depois voltam para você. Então, muitas das vezes que você perdeu um animal há 15 anos atrás, há 20 anos atrás, você vai e adota um outro animal e é aquele animal que você tinha há décadas atrás, né? Que você teve. Ou seja, ele sempre volta para você. Por quê? Porque esse espírito do cachorro e do gato domesticado, eles vão sempre estar com você. Não significa que eles vão reencarnar todas as encarnações deles ao seu lado, mas para sempre eles vão manter essa conexão com você, até quando eles não mais forem animais do jeito que são e nós não mais encarnarmos aqui na Terra, a gente ainda vai continuar trocando experiências com esses indivíduos, né, com esses animais. E aí eles vão continuar fazendo parte do nosso grupo karma. Então, voltando àquela história, quanto tempo eles ficam em casa? Como eu disse, algumas semanas, tá? No mínimo 3 semanas e no máximo 3 meses eles continuam. E quem leva esses animais para esse outro lugar aí são mentores realmente da causa animal que controlam animais em grupos. Então, eles fazem essa condução dos animais para as colônias, tanto as colônias só de animais, quanto aquelas partes das colônias de humanos que têm uma seção só para animais. Então, são esses mentores que levam e trazem. Muitas das vezes também essa questão de levar o animal para essas colônias e trazer é muito mais uma questão de
deles formarem uma visualização ali para os animais. Então, não é só a questão do transporte espiritual, né? De pegar o espírito e levar, e depois trazer, depois levar. Não, é só uma questão realmente também do que o animal vê, do que o animal experiencia. Então, às vezes, eles plasmam, né, uma aparência, não uma aparência, mas o local ali para o animal durante um tempo, e aí depois eles voltam a mostrar o que é aqui na terceira dimensão da Terra. Então, é isso. Não se preocupe se você perdeu o animal, e aí, é claro, você fica triste. Não se preocupe se você não conseguir ver o animal, porque, claro, você não vai ver o animal, ele está ali em espírito, então você vai estar achando, nossa, então o animal está ali sofrendo porque eu não estou reconhecendo ele, eu não estou vendo o animal, então ele deve estar achando que eu estou ignorando. Não se preocupe, porque o animal ele não vai ficar na casa o tempo todo como ele ficava antes, né? Indo atrás de você e brincando, ou, né, te vendo ali. Ele vai ter a experiência ali na casa e aí ele vai voltar para a colônia. Aí depois ele vai ter mais uma experiência e depois vai voltar. Então, essa experiência que ele está tendo aqui ainda em espírito é realmente não para experienciar aqui, mas para experienciar lá e se acostumar com o lado de lá, tá? Então, é para haver a solta do psiquismo aqui e ele se acostumar com o psiquismo lá. Quando você tem um animal que não é domesticado, por exemplo, um leão aí na selva, né, ou qualquer animal assim, que seja realmente um animal um pouco mais complexo, né, um mamífero e tudo mais, ele não fica voltando à Terra. Por quê? Porque ele não tem o psiquismo dele atrelado a emoções ali com humanos. Então, é muito mais fácil para eles saírem de uma encarnação aqui física e já entrarem em outra encarnação, né? Porque mesmo se eles fossem levados para uma colônia de espíritos da mesma espécie, né, eles encontrariam a mesma situação, ou seja, da selva ou do lugar ali selvagem, então não faria sentido levá-lo para um outro lugar para se acostumar exatamente ao que eles tinham aqui. Então é mais fácil simplesmente colocá-los em outra encarnação. Então por isso que os animais selvagens, eles são mandados para uma encarnação muito mais rápido, né? Enquanto o animal domesticado, pelo fato deles estarem interagindo com o humano e desenvolvendo outras partes do espírito deles, por causa dessa interação com uma espécie que não é a espécie deles, aí eles precisam dessa situação aí mais complexa, realmente de trânsito, né, de levar para um lugar até se acostumarem e voltarem. Então é isso. Nesse momento aí que segue o desencarne do animalzinho, continue vivendo a sua vida, faça orações e lembre-se sempre de adotar outros animais. Não fique com medo de sofrer de novo uma perda, né? Muita gente perde animal e aí não quer adotar outro para não sofrer. Mas aí, na verdade, é aquilo que eu sempre falo, você vai estar perdendo a chance de estar adotando aquele próprio amigo que desencarnou, né? Que está ali voltando para você. Tá? Então tente sempre adotar um animal, mas sempre que você adotar, não fique achando que, nossa, tomara que seja aquele meu amiguinho que desencarnou, esse aí que eu tô adotando, porque às vezes, como eu falei, pode ser um amigo que você perdeu há 20 anos atrás ou em uma outra vida e que tá voltando para você. E você estava esperando que fosse aquele outro que você acabou de perder, mas na verdade é um outro amigo, né? Então faça sempre isso, adote e saiba que os animais sempre estão com vocês. Ah, e lembrando, por mais que eu sempre falo isso também, por mais que o seu animal tenha reencarnado em outra família, tá? Você pode ainda assim, no plano espiritual, em projeção astral, encontrar aqueles animais, tá? Com a aparência dos animais que foram seus, tá? Então, por exemplo, vamos supor que você tinha um animal chamado, um cachorro chamado Bob, e aí o Bob morreu, e aí o Bob está agora reencarnado em um outro cão, e então você sonha com ele com a aparência do Bob. E na verdade você vê o Bob, porque quando o cachorro faz o desprendimento ali, ele, se for aparecer para você por algum motivo, vai ser do Bob. A mesma coisa é o seguinte, se você desencarnar, muitas vezes o que acontece é que um amiguinho seu
que foi um cão, um gato, enfim, ele pode muito bem vir te fazer uma visita, né? Então os mentores, eles fazem toda aquela situação ali para você encontrar o seu cachorrinho. Por quê? Porque muitas vezes é difícil para a gente entender que a gente desencarnou, aceitar, né, o desencarne. A gente fica muito triste do lado de lá às vezes, né? Então, quando você vê um amiguinho seu, né, um cachorrinho que foi seu, você fica super feliz. E aí ele vem com aquela aparência né, do animal que era seu. Por mais que eles estejam encarnados em outros corpos, com outras famílias, eles voltam ali, falam com você, você brinca, você se sente feliz, você fica com eles um tempo, e aí depois você fica melhor lá. E aí, possivelmente, numa reencarnação, vocês reencarnam juntos de novo, tá? Então, lembrando, a gente sempre fica em contato com todos esses animais e depois da morte, eles continuam um tempinho aí com você em casa.